Olá, estudante, tudo bem? Estamos aqui novamente. Quem nos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande alegria que nós estamos aqui nesse segundo momento aí para fazermos um comentário aí sobre alguma unidade curricular e também para falar um pouquinho de vocês aí sobre algumas dúvidas dos colegas que surgiram. Vamos lá então? Então, pessoal, o tópico aí que eu escolhi para nós conversarmos hoje é falar um pouquinho sobre a melhoria da qualidade e o relacionamento com o cliente. É perceptível, pessoal, que as empresas, tanto de produtos ou serviços, elas atentam hoje para uma variável que é muito importante no mercado consumidor, que é justamente o relacionamento com o cliente. Então, as empresas que conseguem hoje manter um bom relacionamento com o seu cliente, elas acabam desenvolvendo muito mais do que um relacionamento com o cliente. Elas acabam fazendo com que o cliente seja um ativo da empresa e até mesmo um parceiro do negócio, tá bom? Então, quando a gente fala de qualidade em serviço, não tem como falar, pessoal, de qualidade e não falar de relacionamento com o cliente. Até porque, pessoal, quem consome o serviço é o cliente. Então ele, melhor do que ninguém, sabe bem como avaliar principalmente o assunto qualidade. Nós sabemos que mensurar qualidade é muito difícil, até porque a qualidade para um não é para o outro. Ou seja, existem fatores intrínsecos aí que fica difícil mensuração. Mas na maioria das vezes, pessoal, os clientes, eles avaliam o seu serviço com elogios ou até mesmo com reclamações, com frustração. Tá? E a reação do cliente diante de um serviço, ela precisa ser absorvida pela empresa. Tá? Uma empresa que se preste, né, ela precisa ver que essa reação do cliente, diante de uma frustração ou até mesmo de uma reclamação, significa que o serviço prestado está abaixo da expectativa do cliente. Esse resultado da reclamação por parte do cliente precisa, de alguma forma, fazer com que a empresa possa melhorar e buscar entender onde melhorar. Porque, às vezes, o serviço, quando ele é prestado, ele tem várias nuances. Será se o erro da frustração, da reclamação do consumidor, do cliente, está no atendimento? Né? Está naquilo que está sendo ofertado? Né? Então a empresa precisa ficar atenta e precisa criar uma boa simbiose aí com o seu cliente para poder entender aí da onde vem essa baixa expectativa por parte do cliente. As reclamações, pessoal, elas são, ao meu ver, algo muito importante para a empresa. A empresa que preza aí e quer alcançar lugares altos na sociedade, né, principalmente no mercado, elas precisam valorizar mais as reclamações do cliente. Então, muitas das vezes, os clientes eles estão aí apontando melhorias para que a empresa possa fazer e não está sendo ouvida. Né? Isso faz com que o cliente se afaste da empresa. E, além disso, faz com que ele também avise para os outros, né, não ir até a empresa consumir tal serviço. Então é importante a empresa ficar atenta a mínimos detalhes. Às vezes um cliente ele entra numa loja e ele percebe que o piso está escorregadio, ou ele coloca a mão no corrimão e percebe que ali pode machucar alguém. Às vezes ele identificou um vidro que tem um pedacinho ali que pode cortar, principalmente crianças que gostam de colocar a mão em tudo. Então você vê que o consumidor ele tem sim que falar, porque ele nada mais é do que um fiscal de tudo aquilo que está sendo realizado pela empresa. Né? Só que, infelizmente, pessoal, muitas empresas elas só gostam de receber os elogios. Né? O elogio, ele diz também que a empresa atingiu a expectativa necessária. Mas muitos elogios, eles são mascarados, né? Não são verdadeiros. Assim também como muitas críticas, elas são muito exacerbadas. Então a empresa tem que saber equilibrar tanto nos elogios e nas reclamações. Mas nas reclamações, a empresa também precisa buscar o fundamento e saber onde é que está acontecendo ali o erro. Tá, pessoal? É importante, quando se fala de relacionamento do cliente e na gestão de serviço, a empresa ficar atento a isso. Satisfazer o cliente, pessoal, é uma meta muito complexa, muito difícil.
tá? Ainda mais quando se fala de serviços, né? Quando fala-se de serviços, pessoal, a gente fala de um ramo muito parecido um com o outro. Então hoje, quando você fala em corte de cabelo, você vê que as barbearias são muito parecidas. Quando você fala de serviço de beleza para as mulheres, né, fazer as unhas, fazer os pés, a sobrancelha e por aí vai, é a mesma coisa. Os salões são bem parecidos, até mesmo as suas cores, né? Os produtos em que elas usam para prestar o serviço são muito parecidos, os preços também. Então, é muito complexo, é muito difícil a empresa conseguir satisfazer plenamente o cliente. Por isso que a empresa tem que valorizar o atendimento, a empresa tem que valorizar o relacionamento, tem que dar voz ao cliente, o cliente tem que sim poder falar à vontade, né, para que a empresa possa sim ali poder aperfeiçoar e chegar a quase um nível de personalização da prestação de serviço, tá bom? Quando a gente volta no assunto qualidade, existem aí dimensões da qualidade de serviço que faz com que o empreendedor possa ficar atento aí como que ele possa mensurar a qualidade dos seus serviços. Né? Quem escreveu sobre isso foi o Loverlock, de 2011. Ele estabeleceu aí, depois de algumas pesquisas, a medição da qualidade. Como já falei, é um assunto bem complicado, né? Porque a qualidade ela é um assunto bem interno aí dos clientes. Mas vamos ao modelo de 5 dimensões aí da qualidade. O primeiro é a tangibilidade. Quando a gente fala de tangibilidade, a gente fala da aparência física dos componentes. O segundo, confiabilidade. A gente está falando aí do grau de certeza em relação ao resultado. 3, responsividade. Fala da rapidez e solicitude no atendimento. 4, segurança. Está falando da credibilidade no resultado. E por último, aí a empatia, a qualidade no relacionamento. Então, pessoal, quando a gente fala aí de tangibilidade, ou seja, a aparência das instalações físicas, equipamento pessoal e material de comunicação, a gente está falando aí de uma dimensão visual, ou seja, como que o funcionário está se vestindo, ele está se vestindo de modo adequado, eles estão utilizando ali os EPIs, os equipamentos de proteção individual, o local em que ele trabalha tem os EPCs, né? Então você vê que o ambiente é limpo, organizado, existe segurança no trabalho, né? Ou seja, o cliente ele consegue de alguma forma visualizar que a empresa ela tem ali toda um aspecto em que há proteção, né? Em que as máquinas elas são bem arrumadas, limpas, né? Tudo isso está para a questão da tangibilidade, é a questão física, é a questão visual, é a aparência. Né? Por isso que as empresas elas precisam, de alguma forma, alcançar esse nível de tangibilidade. Professor, você pode dar um exemplo? Claro que posso. Imagine você entrar numa barbearia para cortar o seu cabelo e perceber que a aparência do barbeiro é a pior possível. Né? Imagine que o lugar que você acabou de entrar é um lugar sujo, sem higiene pessoal, os equipamentos enferrujados. Né? Tenho certeza que você vai escolher um lugar melhor para você cortar o seu cabelo, porque o aspecto da tangibilidade, da aparência física e visual não está sendo preenchido aí. Segundo, pessoal, confiabilidade, capacidade de realizar o serviço prometido com segurança e precisão. Né? Quando a gente fala de confiabilidade, a gente faz algumas perguntas. Por exemplo, a entrega do serviço foi realizada e acertada como agendado? A fatura, ou seja, o documento que se vai pagar contém erros, né? Foi preciso refazer o serviço, ou seja, aumentou o valor do serviço por causa de algum erro ou porque o planejamento de ação foi errado. Então, quando a gente fala de confiabilidade, a gente está falando da entrega final, ou seja, o serviço ao ser entregue, ele preencheu ali todas as métricas que foram estabelecidas. Né? Então, às vezes, essa questão da confiabilidade, pessoal, ela acaba errando um pouco por causa do planejamento inicial. Então, quando alguém prometeu fazer um portão para sua casa e falou que em uma semana esse portão estaria lá, e ela demorou 2 semanas para entregar o portão instalado, essa pessoa está errando aí na questão do tempo do planejamento inicial. Isso faz com que a questão de horário, essa questão de tempo, né, no ato lá combinado, seja falho. E então, quando se erra o tempo, ou se erra o valor, quando se acrescenta, tudo isso é essa questão de responsabilidade.
essa questão de confiabilidade, tá bom? É importante, pessoal, nós notarmos que quando a gente fala de confiabilidade, a gente está falando aí da entrega final, né? Então, se houve algum erro no planejamento, né, a entrega final vai ser alterada também, ok? O terceiro item é a responsividade, ou seja, existe por parte da empresa algum cuidado na hora de ajudar o cliente, né? Ou seja, como que a empresa ela ajuda os clientes, né, nessa questão na prestação de serviço. Vamos dizer que a sua operadora, o seu telefone com a operadora que você escolheu, com o chip que você escolheu, saia do ar, fica o teu telefone sem rede. Como que você faz para entrar em contato com a empresa que está prestando esse serviço para você? É fácil o acesso? O atendimento é rápido? Você consegue resolver esse problema de forma rápida? Ou você cria ainda mais problemas em entrar em contato com a empresa? Né? Então, essa questão da responsividade é muito nessa questão da empresa conseguir resolver problemas além da prestação de serviço. Né? Esse assunto e esse exemplo que eu dei, inclusive, está voltada para a comunicação, tá, pessoal? Então é importante a empresa que presta serviço também ter uma boa comunicação para que possa tirar dúvidas e resolver pequenos problemas aí com os clientes. Quarto é a segurança. Pessoal, quando a gente fala de segurança, a gente fala aí de 4 aspectos: credibilidade, segurança, competência e cortesia. Quando a gente fala de credibilidade, a gente acaba alinhando a honestidade à confiabilidade. Ou seja, qual é a reputação da empresa que está prestando serviço? Né? Qual é a garantia que a empresa dá em relação ao serviço prestado? Como que as pessoas falam, pessoas que já passaram por essa empresa que presta o serviço, qual é o resultado, qual é a afirmação que esse cliente ele acaba passando depois de receber esse serviço prestado. Então a credibilidade está nisso. Segurança, pessoal, também está relacionado à ausência de riscos e perigos. Ou seja, ao adquirir determinado serviço, eu posso utilizar com tranquilidade, com segurança? Né? Será se aquilo que eu combinei, aquilo vai ser entregue? Eu tenho segurança, posso pagar, eu posso ter certeza que eu vou receber? Né? 3, competência. Para realizar o serviço que foi combinado, as pessoas que vão realizar têm técnica para realizar? Elas têm conhecimentos? Ela tem capacidade? Né? Ela tem competência para realizar tudo isso? Né? A questão da competência também está aliado à segurança. E por último, a cortesia. Né? O atendimento ele foi educado, foi respeitoso. Lembre, pessoal, que num serviço o cliente ele acaba fazendo parte da produção. Então a cortesia ela está ali diretamente ligado, né, à questão de segurança também. E por último, nós temos aí nessas 5 dimensões a dimensão empatia. Quando a gente fala da dimensão empatia, a gente fala de outros três elementos que juntos formam empatia: comunicação, entendimento, comunicação e acesso e entendimento ao cliente. Tá, pessoal? Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de saber ouvir o cliente e de prestar informações adequadas. Então, pessoal, toda vez que você for prestar um serviço, tem que haver uma comunicação. Comunicação é diálogo. Por exemplo, a pessoa que está prestando o serviço, ela sabe conversar, ela sabe dialogar, ela sabe ouvir queixas, reclamações, né? Ela sabe também especificar termos técnicos que requer quando o cliente perguntar. Né? Ou seja, tem que haver uma comunicação ali para que haja um entendimento entre as duas partes. É uma negociação. Segundo, acesso. Quando a gente fala de acesso, pessoal, é fácil chegar até a empresa, né? É fácil resolver os problemas com a empresa. As instalações que a empresa disponibilizou para atender o cliente, elas são adequadas? É de fácil acesso até esse local da instalação? Então, o acesso também para a empresa precisa ser bem estratégico, justamente para as pessoas poderem chegar até o local físico quando combinado. E por último, entendimento do cliente. Está falando da empresa fazer todo o esforço possível para entender quais as necessidades e desejos dos clientes. Né? Quando a gente fala de entendimento, pessoal, muitas das vezes é você saber ouvir o cliente.
é tentar identificar o perfil do cliente, o comportamento do cliente. O cliente ele ligou para reclamar, para elogiar, por quê? Vamos aprofundar, vamos entender o contexto, vamos entender o todo, né, para não fazermos pré-julgamentos ao cliente de forma errada e precipitada, tá bom? Então você vê, pessoal, que essas 5 dimensões aí, a tangibilidade, a confiabilidade, a responsividade, a segurança e a empatia, são meios que os empreendedores podem utilizar para avaliar aí um pouco a qualidade do serviço prestado. Pessoal, vamos parar por aqui, já conversamos bastante, espero de alguma forma ter contribuído aí para você. Qualquer dúvida você pode me procurar lá no fórum de dúvidas, tá bom? No mais, bons estudos e vamos com tudo, pessoal. Valeu, tchau, tchau.